Você está ouvindo o LendasCast, o podcast do imaginário popular que apresenta mitos, lendas, contos, histórias e causos da cultura brasileira. E antes de começar, já te convido a curtir as nossas redes sociais. É só procurar o LendasCast no TikTok, Instagram e Facebook. Te lembra também de olhar o nosso site, lendascast.com.br. Hoje o LendasCast desembarca em Salinópolis, no estado do Pará, cidade que fica a cerca de 200 quilômetros da capital, Belém. Famosa durante o verão amazônico, ela mistura a beleza natural das praias oceânicas com os rios de água doce e o mangue. Salinas, como é mais conhecida, é a entrada da Amazônia Atlântica. Aqui há vários pontos turísticos e as praias são as mais conhecidas. Dentre elas destacamos a Vila de Cuiarana, a do Atalaia, a da Curvina e a do Farol Velho. Outro atrativo é o Lago da Coca-Cola, assim chamado em função da cor de suas águas, que se assemelham à cor do refrigerante. A Orla do Maçarico, Ponte da Noite Salinense e a fonte de água mineral de Caranã. E falando nesta última, me lembrei que há algumas lendas por aqui também, e uma trata exatamente dessa fonte e chama-se a Sapa do Caranã. Vamos ouvir. Ouvi dizer que em Salinópolis, no Pará, um português chamado Nicolau decidiu criar o Retiro dos Encantos, em um terreno onde havia várias plantas e um lago, conhecido por Fonte do Açaí. Eis que, sempre ao meio-dia e às 6 da tarde, uma sapa passou a aparecer por lá. Misteriosamente, crianças que dessem as costas a ela ou desapareciam ou adoeciam e só saravam se benzidas por um curandeiro. Por isso, algumas mães proibiam seus filhos de ir até lá. Outras diziam que isso acontecia com quem não pedia licença à sapa para estar no local, pois ela seria uma espécie de mãe do rio. E bastava dizer à sapa: "Ó minha avó, me dê licença para tomar banho, para lavar a roupa ou para tirar um pouco de água. Olhe lá, não vai me fazer mal." Assim, supostamente, nada aconteceria. O tempo passou e a fonte foi extinta, mas a história ficou no imaginário do povo, que passou a dizer que a sapa se mudou para a Fonte do Caranã, hoje um ponto turístico situado em uma área de conservação ambiental, onde, além de uma fonte de água mineral, possui área verde com várias espécies da flora nativa. E muitas pessoas ainda vão até lá pegar a água nessa fonte. Outra história que permeia o imaginário popular do povo de Salinas é chamada de O Conto do Cavaleiro. Ouvi dizer que há muitos anos, altas horas da noite, em Salinópolis, no Pará, era possível ouvir o som de um cavaleiro que ia e voltava galopando da cidade vizinha, Capanema, distante cerca de 65 quilômetros, para encontrar sua namorada, Bartira, toda quarta-feira. Com o passar do tempo, o rapaz decidiu pedi-la em casamento, mas ela não queria compromisso e o avisou que o namoraria o tempo que fosse, mas casar não. Ele achou que indo mais de uma vez na semana faria a moça mudar de ideia e passou a ir às terças e sextas-feiras. Bartira se interessava mais pelos agrados que recebia do que em firmar compromisso, mesmo vendo o grande esforço do moço para vê-la mais vezes. Tantas idas e vindas acabaram por cansá-lo fisicamente, e ele foi acometido por uma tuberculose pulmonar. Aí as viagens diminuíram para 2 por mês. Em uma delas, mais precisamente no dia 1º de agosto de 1889, o cavaleiro fez mais uma vez o trajeto. Uma moradora antiga da cidade disse que o viu passar pela frente de sua casa, onde hoje é o Hotel Salinópolis, galopando incontrolavelmente e aparentando bastante cansaço, quando conseguiu dizer: "Estou morrendo de sede." E ela respondeu: "Vem beber água, moço." Porém, o cavaleiro sumiu no horizonte sem conseguir parar por conta da alta velocidade em que estava o cavalo e nunca mais foi visto. Foi então que as pessoas começaram a dizer que nas noites de sexta-feira ouviam um trote de cavalo. Quando iam olhar na rua para ver o que ou quem era, não se via nada e passaram a atribuir o som ao cavaleiro apaixonado. Ambas as lendas foram encontradas no site Farol do Atlântico, creditado ao professor Eriston Cardoso, a quem deixamos o agradecimento pelo registro, pois acreditamos que as histórias, em outro momento apenas orais, agora servem como fonte de história e da identidade do povo de Salinas, retratando uma realidade fruto das vivências e do modo de vida da comunidade em determinado período de tempo.
Os anos se passam e a memória coletiva se altera e se ajusta de acordo com os valores de cada época. Por isso, o registro dessas histórias se faz tão relevante. Esse episódio do Lendas Cast fica por aqui. Curtiu? Veja mais conteúdo sobre em nossas redes sociais.